Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Logo depois em Lucas. Agora em Mateus 6. Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 20, uma vez mais, para que a gente ore, para que a gente fale com Deus. Amém. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu queria que você orasse nesse momento e fizesse uma oração audaciosa. E essa oração é: Senhor, se eu ouvir a sua voz, eu vou obedecer. Não é uma oração simples, tá? Não é uma oração superficial. Mas eu queria que você a fizesse. Meu desejo é que você a faça. Em nome de Jesus. Amém. Soberano e eterno Deus, na tua presença nós estamos, Senhor. E tudo isso é real, tudo isso é verdade. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala, Senhor, ao teu povo. Pela tua graça, pela tua misericórdia, me usa uma vez mais no poder da tua palavra. Em nome de Jesus, na autoridade que há no teu Filho, fale aos corações, ouvidos atentos à tua vontade. Direciona a nossa vida, meu Deus. Coloca o nosso coração nas coisas certas. Ajusta a nossa vida. Direciona, Senhor. Em nome de Jesus. Se o Senhor falar a mim, eu vou obedecer, Senhor, pela tua graça, com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode tomar os assentos, irmãos. De muita alegria, sempre eu falo isso, parece redundante, mas congregar com vocês. Sábado passado a gente pregou sobre Filipenses capítulo 4 na igreja. E lá Paulo fala do começo do ministério a Filipenses. E fala assim: no princípio do evangelho nenhuma igreja me assistiu, senão vocês, ó Filipenses. E é uma carta que demonstra muito amor, né? Principalmente o capítulo 4. E até comentei com a minha esposa hoje de manhã, é muito verdade o amor cristão. Quando a gente cumprimenta vocês, um abraço, quando a gente deu um abraço ali na Dani, os olhos delas encheu d'água. Tudo que a gente vive em volta da cruz é verdadeiro. Viva isso em nome de Jesus. Tudo que a gente vive, os laços que a gente consegue criar. Claro, você não consegue criar profundos laços com 90%, com 60% da igreja, mas cria alguns verdadeiros em volta da cruz. E é esses laços que nos juntaram uma vez mais diante da palavra de Deus. Sou eternamente gratos a Deus, ao pastor Silvio, aos jovens que nos confiou esse privilégio de falar nessa noite a vocês. Amém? Quero começar com uma pergunta. E essa pergunta precisa ser respondida de forma rápida, meio instintiva. Não a pense muito, tá? Pelo menos responda para você. Vamos supor que Deus se apresentasse nessa noite pessoalmente a você e dissesse assim:
faça 3 pedidos e eu vou conceder a vocês nessa noite, de forma instantânea, de forma imediata. Qual seriam esses 3 pedidos? Repito, talvez você já esteja no primeiro. Se Deus, vamos supor, que Deus te chamasse para um particular e você tivesse 3 pedidos, assim como aquela história da lâmpada lá, e os 3 pedidos fossem respondidos imediatamente, quais seriam os seus pedidos? Seus 3. Quem aqui já fez os 3? Quem está no segundo? Já fez os 3 pedidos? Vou dar um pouquinho mais de tempo. Eu preciso que você faça. Não perca essa oportunidade. Qual seria? 3. Por que eu faço essa pergunta? Eu costumo fazer essa pergunta de forma sistemática, de vez em quando, de surpresa, aleatoriamente. Porque essa pergunta, e a faço à minha esposa, ela evidencia preocupações, desejos e prioridades. Pode parecer uma pergunta superficial, mas ela revela o que o coração da pessoa deseja no momento. Quanto menos tempo para responder, mais instintiva é a resposta e mais perceptível é o que ela se preocupa, o que ela tem desejado de fato. Talvez não está construindo isso, mas é um desejo. Fica com essas 3 perguntas aí, a gente voltará a falar delas. O título do proposto a nós é bem pessoal, né? E o capítulo 6 do Sermão da Montanha, ele trata de sentimentos internos, não só de atitudes externas, mas de desejos internos. Do capítulo 6, do versículo 1, é: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. A questão do versículo 1 ao versículo 5 não é se vai dar a esmola ou não, é com que motivação se dará a esmola ou não. O fato de fazer não está em xeque, senão a motivação de que se vai fazer isso. Do verso 5 ao verso 15, o texto fala sobre oração. Não fala sobre se você vai fazer oração ou não, é quando orais. Tendo em mente que se vai orar. E também está falando do coração. Também está falando da intenção, a forma que você vai orar. E ele termina falando sobre o jejum. E também não há em xeque aqui um questionamento se você vai jejuar ou não. A primícia é que vai jejuar, e quando jejuar, cuidado com o coração. O texto continua falando de coração. O versículo, eu vou me deter um pouco mais até o verso 24 nessa primeira parte. Ainda na questão introdutória, o texto diz, o verso 19, se você puder me ajudar aí, santo varão da mídia. A versão fiel e corrigida de vocês. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Primeiro tem uma ordem: não junteis tesouros na terra. Primeiro a gente precisa entender o que o texto não está dizendo. O texto não está dizendo que
Você ter dinheiro é mal, é ruim. O texto não diz isso. Senão Jesus não tinha nos contado o ministério do bom samaritano, do acolhimento, de sustentar, de ajudar. Não, na Bíblia não teríamos a história de Lídia, né? Começando a igreja de Filipos em Atos 16, a vendedora próspera que acolhe Paulo. Muito menos teríamos a história de Boaz, o grande fazendeiro próspero que abriga Ruth e Noemi. Existe gente com dinheiro abençoada na Bíblia. Vocês sabem da história de Salomão. A questão aqui, mais uma vez, continuando a mesma tese do capítulo 6, o problema não é ter dinheiro, é o dinheiro ter você. Não é ter dinheiro no bolso, é ter dinheiro no coração. Não é ele ser seu servo, é ele ser seu senhor. São inúmeras histórias de homens prósperos abençoados e abençoadores. Os reformadores chamam de ministério do rico. Como que é? E o ministério a bênção do rico e o ministério do pobre é o dever de ajudar, de estender a mão. O versículo 20 diz assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Também preciso dizer o que o texto não está dizendo. Não está dizendo que existe um banco celestial, aonde quando você faz uma boa ação, se soma um crédito nesse banco celestial e você está guardando isso. Não, não é isso que o texto está dizendo. Está falando de coração, irmãos. Coloque o teu coração nos tesouros do céu. E aí vem o verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tesouro, lugar onde se guarda bens. Isso é bem, como eu disse, é bem particular, é de foro íntimo. Para fazer uma audição aí da tua vida, das tuas prioridades, é Jesus. E a gente espera que Ele faça aqui, nesse momento, nessa noite. Aonde está o vosso tesouro? O que toma mais o seu tempo? Onde você tem posto o teu coração? Que momento da tua trajetória você está? O texto continua tratando de coração. É muito legal o Sermão do Monte. Quando você chega para ler o capítulo 7, ele sempre utiliza esse paralelismo, por assim dizer. Chega no capítulo 7, tem duas portas, uma espaçosa e uma apertada. Tem dois frutos, tem duas árvores. No capítulo 7 tem dois edifícios. Parece que Jesus, o mestre em ensino, ele usa similitudes para fortalecer uma tese, e é isso que ele faz no capítulo 6. Há uma tese aqui, há um negócio que a gente pode não ver, que aparentemente as pessoas não discernem, mas Deus consegue discernir. A cadeia, acompanhe comigo o verso 22. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o teu coração terá luz. Quando eu li esse texto, não sei por que eu lembrei do Instagram. A gente absorve isso. Você absorve, quem tem Instagram aqui, confessa. Brincadeira. A gente absorve isso bastante, sim ou não?
A gente condiciona às vezes algumas ações nossas por isso. O texto diz, Jesus diz, já que está falando do texto de coração, máxima do texto é o coração, que a janela do que o coração vai desejar, do que vai determinar as suas ações e prioridades, são os olhos. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Eu não estou me detendo a pequenos detalhes do texto. Vamos continuar. Se, portanto, a luz que há em ti, são trevas, quão grande será tais trevas? E agora o verso 24, revelador, que fala do coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém estava falando de serviço, ninguém estava falando de serviço, estava falando de culto. Parecia outro assunto, parece que Jesus introduz aí. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e se desprezará a outro. Não poderia servir a Deus e a Mamon. Esse texto aqui é chave, irmãos, para a gente concluir essa primeira parte da meditação. Ele está falando, recapitulando o verso 6, falou de esmola, de oração, de jejum, disciplinas espirituais. Logo na sequência fala de tesouros do coração, e aí vem para o versículo 24, que evidenciando que o que define o coração te leva ao serviço, que o que o teu coração prioriza, não haverá competência. Mais uma vez, não tem meio termo, não são três caminhos, não são três portas, não são três frutos, não há três caminhos, são dois. Ou se ama um, ou se odeia outro, ou se prioriza um, ou se prioriza outro. Jesus vai fechando a linha argumentativa, vai me colocando contra a parede, te colocando contra a parede, que não dá para a gente negociar. Não dá, são dois sós, há duas opções, não três. Não há um meio termo, não há aquele em cima do muro que a gente gosta de ficar, não tem como. E não é ser xiita, é Jesus dizendo que a vida se resume em dois caminhos. Dois caminhos, meus irmãos. Servir é ação, amar ou odiar, dedicar-se ou desprezar. São opostos, amar ou odiar. Mas eu não odeio tanto, eu só não amo. Não quer dizer que o texto não dá essa linha, né? Poxa, eu não odeio, mas eu amo mais aqui. Mas não quer dizer que eu não. A gente vive nessa, tentando conciliar luz e trevas às vezes, tentando jogar com o nosso coração e com as nossas prioridades, e a gente tenta ensaboar. Não vou dar um pouquinho aqui, vamos agradar todo mundo. Ou ama ou odeia, Jesus disse. Ou se dedica ou despreza. Uau! É muito forte isso aí. Sim ou não? Eu queria contar uma história a vocês, ilustrativa, mas bíblica, desse texto. Jesus assim o fazia para poder fazer-se compreendido em grandes verdades, e eu queria contar essa história bíblica a vocês. Acompanhem comigo.
a gente terá algumas aplicações. Lucas, capítulo 7. Localize aí em sua Bíblia, no seu celular. A gente vai se deter aí. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Como é uma ilustração, eu quero contar essa história. A história contada às vezes cria mais corpo, né? E certa vez Jesus foi convidado por um homem muito rico, a jantar na casa desse homem. Música ao vivo, mesa farta, os convidados conversando socialmente. De forma repentina, entra uma mulher em prantos nesse jantar. Abraça aos pés de Jesus. E chorando copiosamente aos pés de Jesus, quebra um frasco de vidro nos pés de Jesus. Nesse momento, irmãos, um homem chamado Lázaro questiona, fala: sabia que ele não era profeta. Se fosse profeta, sabia quem estava tocando os pés dele. Mais uma vez, Jesus conta uma história para ilustrar. E a história é: havia um senhor de muitas posses, que ele empresta o dinheiro para duas pessoas. Uma pega R$500, a outra pega R$50 mil, com um prazo determinado para pagar. Esse prazo se concretiza, mas o pagamento não. Aquele senhor, como é muito bom, ele faz o seguinte: ele perdoa a dívida de ambos. Olha só. Olha para Simão, né? Perdi o nome do cidadão. Simão. Olha para Simão e diz assim: Simão, quem que você acha que ficou mais feliz com essa situação? Tira toda a atenção da mulher. Todo mundo que a olhava olhou para Jesus. Jesus conta a história e coloca agora Simão em evidência naquele jantar. Agora os olhares já não estavam na mulher, estavam em Simão. Simão, quem que está certo? Quem ficou mais feliz? Eu estou seguro que é aquele que devia 50 mil. Bem disseste, Simão. Entrei em tua casa e não me cumprimentaste com um ósculo. Essa mulher começa a me beijar os pés, desde que entrou. Também, Simão, eu escrevi a história. Aqui. Ninguém lavou meus pés. Primeiro ela dos pés. Ela está lavando meus pés com suas lágrimas. Ninguém me deu um ósculo santo, Simão. Ela está beijando os meus pés. Também não ungiste minha cabeça com óleo, Simão. Ela está ungindo com um vaso de unguento. Verso 47. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito, vamos junto comigo? Por isso te digo que os teus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que em pouco perdoa, irmãos, aqui está uma chave, uma regra, uma medida muito importante para a gente meditar sobre prioridades, sobre o teu coração. Primeiro, a primícia dessa história: Jesus entra na casa daqueles que o convidam. Amém? Primícia dessa história. Lá Simão convidou Jesus. Não sei porque eu estou com Lázaro. Simão convidou Jesus e Jesus foi. Isso é importante, é uma primícia importante
para a sua e para a minha oração. Senhor, entra na minha casa, Senhor. Só que às vezes a gente o convida para que ele se faça presente. Não que ele seja presidente, para que ele seja um coadjuvante. Não que ele seja o principal da história. Participa da minha história. Vem, entra no meu jantar, senta à mesa, mas fica aí. Entra na minha vida, mas aí, Jesus. Eu vou tocando aqui, mas o Senhor é bem-vindo. Fica aqui. Aquela mulher fez de Jesus não só um participante, mas o principal. Em nenhum momento, preste atenção nisso, ela falou que amava Jesus. Vocês podem ler a história. Essa mulher sem nome passa pelo relato, muda. Essa mulher que não se faz conhecer, não se expressa, ela só age, ela só demonstra. Quem disse que ela o amava foi Jesus. O único que pode analisar culto em nosso meio, o único que pode avaliar culto em nosso meio é Jesus. Ele pode avaliar culto, ele pode conferir as ações de Simão e as minhas e as tuas. O nosso culto, só Jesus pode avaliar a qualidade, a essência dele. E essa mulher não disse nada, ela simplesmente agiu, ela simplesmente demonstrou, ela foi e entregou o culto. E é disso que se trata nessa noite. E a gente vai começar a aplicar esse texto. E o tema proposto: onde está teu coração? Não fala. Você ama Jesus? Não fala, não balança. Na escala de prioridade da sua vida, onde está Jesus? Na tua agenda, na tua semana, nos teus planos para 2020 e 22, já aonde está Jesus? Aonde está, irmãos? Como que está? Como que você está se colocando? A regra, tá? Do verso 47. Quem pouco ama, ou quem pouco perdoa, pouco ama. Outra chave para entender isso: como você está lidando com os teus e com os meus pecados. Isso determina a tua forma de culto. Simão talvez pensou que não era tão pecador. Aquela mulher estava chorando, pastor Silvio. E ela não chorava porque Simão sabia dos seus pecados. Ela chorava porque ela sabia dos seus pecados. Ela sabia que ela tinha colhida, que nem na história relatada aqui no teatro. A Jesus ela tinha valor. Talvez a prostituição a usou, o álcool a usou, todos aqueles outros que a tentaram comprar, apenas a utilizaram. Aquela mulher chorou, porque ela conhecia os seus pecados, e ela foi aceita diante de Jesus. Ô irmãos, como você tem lidado com a tua fragilidade chamada pecado? Como você tem enfrentado isso? Com a tua indisciplina? Como você tem lidado, meu estimado irmão? Como você tem valorizado a tua concepção de maldade, de maledicência? Como você tem usado seus lábios? Como você tem visto a tua falta de evangelismo, quando foi falado hoje cedo? Como você se apresenta diante de Jesus? Como que está isso aí? Qual é a tua concepção de santidade? Como está a tua vida diante de Deus? Quais as tuas prioridades, santo irmão?
Presta atenção nisso, porque isso determina o quanto você ama. Porque, claro, você vai passando pano e a relação tua com os teus pecados vão se tornando mais maleáveis, e aí o evangelho e a cruz vai tomando um assunto periférico na tua vida, e isso não é mais central, porque o motivo que você faz tudo para Deus é o amor. Porque quem muito perdoa, muito ama. E você se dedica, sabe por quê? Porque Jesus te amou, Ele te perdoou. Aí você vem na igreja, aí você ensaia, aí você lidera jovens. Sabe por quê? Sabe por quê que você faz isso? Porque Jesus te ama e Ele te perdoou. E aí é evidente nas tuas ações o teu compromisso com Ele, porque Ele perdoou os teus pecados. Como você lida com o pecado determina, irmãos, as tuas prioridades. A forma que você está se acostumando com a tua o fato de ser infrutífero. Com a sua vida, às vezes, isso é demonstrado no culto, nas prioridades. Como eu e você tem lidado com a nossa arrogância, com as nossas faltas. Esse texto me marcou de uns tempos para cá. Qual a medida do meu amor por Jesus? Jesus faz uma escala aqui, mais uma vez eu digo isso, ele continua no texto. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. Como que está lidando aí com essa questão? Isso vai determinar também as tuas prioridades do teu coração. Às vezes eu nasci no Evangelho, tenho foto cantando na frente da igreja com 2, 3 anos. De vez em quando a gente vai demorando um tempo para a gente chorar pelos nossos pecados, para a gente decidir não continuar neles, com a prostituição, com a reciprocidade, com a falta de compromisso com o Evangelho, com as Escrituras. A gente acha que a gente pouco peca pelo fato de nascer na igreja, de estar aqui. A gente acredita que só aquele que caminhou, no mundo, e aí quando vem aquele primeiro amor, a gente às vezes fala: é o primeiro amor. Não, é porque ele muito ama, porque ele foi muito perdoado. Ô irmão, Jesus quer perdoar os teus pecados. Você mesmo está na igreja há muito tempo. Você precisa fazer a manutenção disso aí. Você precisa renovar o teu amor também nisso aí. Aplicar essa regra do versículo 47. Que às vezes a nossa falta de prioridade é porque a gente se acostumou com algumas coisas. Como está a tua agenda aí para o ano seguinte? Posso voltar à pergunta inicial? Das tuas 3 perguntas, quem pediu aqui mais almas para o Senhor? Das tuas 3 perguntas, quantas delas estão envolvendo algo espiritual? Aonde está o teu coração, jovem, irmão? O que você espera? O que você deseja do Senhor? O quanto você quer dedicar-se a Ele? Aonde está o teu coração? A Bíblia fala, a gente viveu uma comoção, para a gente ir caminhando para a oração, uma comoção nacional nesses 15 dias passados,
E é o que a Bíblia diz, né? Que quando a gente participa do luto, vale mais do que quando participa da festa. E aí há aquela meditação sobre a brevidade da vida, sobre como tudo é passageiro e fútil, mas isso é questão de um dia, 2 dias, a gente volta no automático de novo, e a gente continua com as mesmas rotinas, priorizando as mesmas coisas, e não sabe que, e os planos, né, para 2022, 2023, sem ter o domínio do tempo. Se a gente fosse falar de valores, como fala no Mateus 6, de tesouro, está aí um grande tesouro chamado tempo, irmãos. E aplicando a pergunta, não ajunteis tempo nas coisas simplesmente da terra, dedique tempo e vida nas coisas dos céus. Sabe como vai determinar isso? O tanto que você o ama. Você prioriza o que você ama. Já viu alguém te dizer que ama e não ter tempo para você? Relacionamento de namorados, ele fala, te amo loucamente. Você liga para ele, vamos sair, não consigo, não dá, uma coisa ou outra. A gente fala que apaixonado tem tempo, qualquer hora, é ou não é? 3 horas da manhã está agarrado no telefone, dorme falando, acorda falando. Onde está o teu coração? Quero orar com você. Você já se dispôs já para trabalhar 2022? Amém? Ou qual é a prioridade? Qual que é? Como você está direcionando? Vamos, irmãos. Você que faz tempo que não chora pelos seus pecados. Você que se acostumou com eles. Faz o seu culto silencioso. Você não precisa falar para mim, para outro. Fala para Jesus. Derrama as lágrimas aos pés de Jesus. Se acerta, toma uma decisão. Toma uma decisão de render mais. Você que trabalhava no ministério feminino antigamente, era mais. É por amor que a gente faz tudo na nossa vida no reino. Não é outro, não pode ser outro motivo. Outro motivo desgasta, outro motivo não se renova, outro motivo é passageiro. Vamos colocar de pé? Onde está teu coração? Queria que você orasse pelos teus pecados nessa noite. Qual o tamanho do teu amor por Jesus? Quem muito perdoa, muito ama. Você se considera um cara agraciado? Você sabe o tanto de pecado que eu tenho? Você não sabe, você não medita o tamanho que a graça me sustenta. Vai diante de Jesus, apresenta a sua vida diante de Jesus. Deus conhece, Ele sabe o que ninguém está vendo, que viu. Jesus sabe onde você clica, Jesus conhece. Pede perdão a Ele, ajeita a vida com Ele em nome de Jesus. Ninguém pode julgar o teu culto, só Ele pode julgar teu culto. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa maledicência, Senhor, a nossa incredulidade. Oh, meu Deus, perdoa-nos por olhar, Senhor, para o irmão e não ver que a gente serve para Deus. Em nome de Jesus, perdoa a nossa apatia no culto. Perdoa a nossa falta de fervor, de falta de lágrima nos teus pés, Senhor. A nossa falta de convicção de pecado. Quem muito perdoa, muito ama. Em nome de Jesus, Senhor. Me ajuda a demonstrar com minhas ações
demonstrações do meu amor por Ti. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu me coloque aos Teus serviços por amor a Ti, porque o Senhor muito perdoou-me, Senhor, e me perdoa, e continua me perdoando, me lavando no sangue de Cristo. Senhor, o Senhor insiste em mim, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda aqui esse jovem, Senhor, que está, Senhor, acostumado, Senhor, a transgredir. E, Senhor, em nome de Jesus, o pecado vai apagando a sua vontade de trabalhar, de servir, de Te adorar, meu Deus. Perdoa, Senhor. Restaura, meu Deus, restaura, Senhor, o compromisso, porque quem muito perdoa, muito ama, Senhor, em nome de Jesus. Quem muito perdoa, muito ama, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor-nos. Obrigado pela Tua cruz, obrigado pela Tua cruz, pela Tua cruz, obrigado, Senhor. A cruz do perdão, Senhor, obrigado pela Tua cruz. Em nome de Jesus, levanta-se aqueles cujo, Senhor, o amor a Ti não é a prioridade, cujo tempo a Ti, Senhor, é o mínimo. Oh Senhor, em nome de Jesus, põe o nosso coração nas coisas do alto, Senhor. Em nome de Jesus, a gente, Senhor, não deixa a gente correr atrás do vento, como diz Eclesiastes. Vaidade de vaidade e sem esperança debaixo do sol. Coloca a nossa esperança em cima do que há no sol, no Senhor, no céu, em Ti, meu Deus. Oh Senhor, quem muito perdoa, muito ama. Eu Te amo, Senhor. Quem muito perdoa, muito ama. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, a nossa falta de compromisso contigo. Senhor, não há pecado que o Senhor não perdoa, não há pecador que não possa ser restaurado. As lágrimas dela não eram porque os demais sabiam, porque ela sabia dos seus pecados. Senhor, em nome de Jesus, traga a nossa memória que não Te agrada, dá-nos compromisso com a santidade. Limpa os nossos lábios, Senhor. Tira o palavrão da nossa boca. Nos ajuda, meu Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, perdoa as vezes que a gente faz mau juízo do irmão. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura nessa noite o amor dos Teus filhos. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero te convidar nesse momento a vir à frente. Quero te convidar a ser fortalecido diante do Senhor. Aquele que muito perdoa, muito ama. Em demonstração de amor, vir diante, a gente quer orar com você. A gente vai orar meio de longe pela questão da pandemia, não vamos se aproximar muito, mas demonstra ao Senhor essa atitude de inconformidade, de aliança. Vem aqui adiante. A gente quer orar pela sua vida, em demonstração que você tomou uma decisão que vai nortear a tua história daqui para frente. Enquanto o louvor prossegue, você está convidado a vir aqui. A gente vai estar orando pela sua vida em nome de Jesus.